Bom, qual que é a essência do tema do ano? Se a gente pensar bem, tudo pelo reino. Só tem uma essência. Eu imagino que a comissão executiva, da qual o pastor Israel faz parte, inclusive, quando fez esse tema, ela estava pensando em gerar comprometimento, em criar um senso de urgência, em nos motivar a trabalhar e se sacrificar por algo maior, né? Então, o tudo, ele fala de tudo que a gente pode fazer, ele fala da nossa parte, né? Da nossa responsabilidade. E o reino fala desse algo maior do que nós, que vale a pena ser perseguido e vale a pena ser investido, ou seja, investir as nossas vidas, né? Quando a gente tem algo maior pelo que lutar, a nossa motivação é muito diferente. Se você tem algo maior, e se você tem clareza desse algo maior, você tem consequentemente uma motivação diferente. Você trabalha mais, você faz sacrifícios, você dobra o seu turno, você vai muito além do que você faria por algo rotineiro, por algo ordinário, eu diria. Veja a vida dos atletas, né? Os atletas, eles têm um alvo que é maior do que eles, né? Porque é uma premiação, é uma medalha, é um título, é uma taça, e eles então entendem, eles têm clareza sobre a dimensão daquilo, e eles dão o melhor de si. O atleta, o bom atleta, né? Eu sei que tem maus atletas, mas o bom atleta é aquele cara que vai esticar todas as suas energias, todo o seu, da sua capacidade, todo o seu físico, ao máximo, para que ele possa então ser o primeiro, para que ele possa chegar a obter aquele título. Às vezes é um valor simbólico, às vezes nem tem valor material, né? Um título, ele tem valor simbólico, materialmente falando talvez nem tanto, mas uma medalha já tem valor material, mas também tem um valor simbólico. Então ele vai perseguir aquilo, e quando eles têm clareza, eles colocam todas as suas fichas nisso, é onde eles querem chegar. Agora, se você não tem clareza daquilo que você quer perseguir, daquele algo maior, ou se aquilo não é maior, né, do que você mesmo, então a gente não tem muito desejo. E onde não tem desejo, irmãos, não tem comprometimento. Porque a vida funciona assim, não só nesse aspecto, em todos os aspectos. Você tem desejo por algo. O desejo puxa o comprometimento puxa o esforço. Puxa tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Eu fico imaginando assim, uma criança, veja bem, se você não tem clareza, né, a coisa fica complicada. A criança não está indo bem na escola, né? E o pai diz assim: olha, meu filho, se você, imagine uma criança de 7, 8, 9 anos, né? Ele diz assim: olha, se você se esforçar, se você estudar bastante, no final do ano, se você passar de ano, eu vou te dar um prêmio, eu vou te dar um presente. E ela pergunta: mas que presente? Ele diz: não, é um presente, eu não vou te falar, é um presente somente. Veja, ali já tem um problema, porque tentou motivar, mas não tem clareza. Se não tem clareza, não tem desejo. Se não tem desejo, não tem comprometimento. Se não tem comprometimento, não tem esforço. Nas primeiras semanas, a criança vai estudar, vai fazer tudo o que é preciso, porque ela diz: meu pai vai me dar um presente no final do ano. Mas os meses vão passando, e ela não sabe que presente é esse. E ela vai perdendo o seu estímulo. Ela não sabe, de repente é uma porcaria, de repente o pai vai chegar lá com um brinquedinho qualquer para ela. E aí isso começa a desmotivar. Por não saber o que é, ela vai perdendo a sua motivação. Diferentemente, se ela soubesse o que era, você vai ganhar uma bicicleta, você vai ganhar um patinete, você vai ganhar uma bola, e ela está vendo aquele objeto na sua imaginação, ela vê aquele objeto na vitrine, ela vê aquele objeto na televisão, nos catálogos, e ela começa a nutrir o desejo por aquilo. Aquilo é importante para ela. Se ela não tem essa visão, se ela não tem essa clareza, você pode ter certeza, é um fogo de palha. É o voo da galinha que a gente fala, né? Dá aquele ânimo, mas daqui a pouco perde todo o entusiasmo e deixa de lutar, deixa de investir naquela visão de futuro. Eu queria dar um péssimo exemplo aqui sobre essa questão de ter uma visão de futuro e lutar por ela. Mas eu já vou avisando que é um péssimo exemplo, tá? Tem que falar isso hoje porque a gente vive numa sociedade do mimimi. Então, tudo que você fala, as pessoas já pegam e começam a fazer mimimi sobre aquilo, né? E é importante. Foi muito curioso, porque quando eu preguei essa mensagem na Shalom, eu dei esse exemplo, e logo na semana mesmo, ali para terça, quarta-feira,
um sujeito aqui da mídia brasileira, bem conhecido, né? Eu não conhecia particularmente, mas o fato de eu não conhecer não significa que a pessoa não seja conhecida, viu, irmãos? É porque eu sou muito seletivo, tem coisa que eu não conheço. Você vai me falar nome de cantor, nome de artista, nome de participante do BBB, eu vou dizer nunca vi na vida. Mas não significa que a pessoa não seja importante, tá? Só eu, cidadão, que não conheço, né? Tá bom? Mas aí esse cidadão, que se chamava Monark, ele fez uma apologia ao partido nazista, à existência, ao direito de existir do partido nazista, bem naquela semana. E eu tinha dado exemplo na igreja, eu falei, pronto, agora a minha mensagem vai virar o alvo dos haters, né? Do pessoal do mimimi. Até pedi para o pastor Carlos, falei, pede para tirar essa mensagem do site, porque para não gerar problema para a igreja. Porque o exemplo que eu dei era o exemplo do nazismo, era o exemplo de Hitler. Para você entender o poder de uma visão, para você entender o poder de uma visão clara de futuro. O que aconteceu no nazismo? Você pode ler a história depois para entender como é que Hitler ascendeu ao poder, como que ele se tornou chanceler, como que ele se tornou depois o grande líder da Alemanha. Mas o que Hitler fez foi uma coisa muito interessante do ponto de vista da psicologia do ser humano. Um sujeito conhecedor da psicologia do ser humano. Ele levantou essa questão, essa ideia de terceiro Reich. Você sabe que ele chamou o seu governo, o seu domínio, o seu império, né, ou pelo menos aquilo que ele gostaria de construir, né, de terceiro Reich. Reich significa reino, então era o terceiro reino. O que Hitler está fazendo com isso? Ele está evocando uma imagem muito poderosa na consciência do povo germânico, que poderia mobilizar aquele povo a fazer a sua vontade ou a seguir o seu projeto de poder. O terceiro Reich seria, teoricamente, na cabeça do Hitler, o retorno da glória do passado. O retorno de algo que nós já fomos, já tivemos e nós perdemos e nós precisamos recuperar. Você tem aí na tela, o primeiro Reich durou quase 1000 anos. Foi um reino inaugurado por Carlos Magno, por volta do ano 800, e que durou 1000 anos. Houve uma dinastia de reis germânicos que se perpetuou por esse período, e esse reino ocupou praticamente, com exceção de um pedacinho da bota da Itália e um pedacinho da Espanha, ele ocupou praticamente toda a Europa. Foi um grande reino. Primeiro reino, o primeiro Reich, que se chamava inclusive o Sacro Império Romano Germânico, né? Ele tinha todo, por que sacro? Porque foi o Papa que coroou esse camarada, e esse camarada conseguiu expandir o seu território, e depois todos os reis que vieram a partir dele. Mas ele caiu, né? Houve um momento em que se levantou um cara um pouco mais birrento, chamado Napoleão, que colocou fim a esse reino e tomou parte desse reino para ele, né? O segundo Reich foi um período já pós-napoleônico, em que o camarada também germânico reunificou alguns reinos de fala germânica e que pertenciam ao primeiro reino, e ele conseguiu ali por um período de 100 anos estabelecer uma grande nação. Esse cara chamava Otto von Bismarck. Então esse cara também é muito celebrado, foi muito celebrado no período de Hitler por causa dessa atitude, por causa dessa conquista que ele fez. Então, mas também passou, porque veio a Primeira Guerra Mundial e ele se desfez, esse reino se desfez. Então, a imagem que o Hitler resgatou do passado, do primeiro, do segundo reino, era uma imagem para incutir na consciência alemã o poder de um quadro de futuro, que na verdade era uma glória do passado, que deveria ser resgatada, né? Para que os alemães pudessem comprar o seu projeto, para que eles pudessem colaborar com o seu projeto. E essa propaganda funcionou muito bem, porque os alemães abraçaram esse projeto. É curioso que quando os estudiosos analisam esse período, eles dizem, nenhum outro povo, nenhuma outra nação era simpática ao projeto de Hitler, mas os alemães eram. Por que será que uma nação inteira se rende a um projeto desse, mas os outros não? Porque está na consciência dela a ideia de que nós perdemos a glória e nós precisamos resgatá-la. Então veja bem, queridos, se um alemão naquele período, ele denunciava um outro alemão que discordava de Hitler por alguma razão, ele o fazia pensando no terceiro reino, no terceiro Reich, na glória que estaria sendo resgatada. Se ele denunciava um judeu para as forças nazistas, para a polícia nazista, ele o fazia pensando naquele reino que Hitler então
traria de volta, e eles seriam então novamente a cabeça do mundo, aqueles que estariam acima de todos. Eu dei um péssimo exemplo, é um péssimo exemplo, é um traço na nossa história vergonhoso, é um traço na história mundial que realmente causa repulsa quando você começa a se inteirar daquilo que aconteceu, né? Essa força, na verdade, se tornou uma força de morte, uma força destrutiva. Então é um péssimo exemplo. Mas eu dei esse exemplo para que você entenda que quando tem uma visão de futuro clara, e o Hitler era muito articulado nisso, ele fazia os seus discursos sempre resgatando imagens do passado. E as pessoas podiam ouvi-lo por horas, falando da glória do passado que voltaria em algum momento daquela história. Quando você tem uma visão clara, você luta por ela. Você faz coisas absurdas por ela, até mesmo. Você faz até coisas erradas por ela. Agora imagina se nós tivéssemos um quadro claro de algo bom, de um reino bom. E aqui entra o reino de Deus, o reino glorioso, o reino de vida, o reino benéfico, o reino que constrói em vez de destruir. Se eu tenho uma visão clara desse reino, e se eu começo a desejar este reino, eu começo a fazer tudo por esse reino. Eu começo a dar o melhor de mim. Mas será que nós temos uma visão clara? Bom, essa é uma pergunta interessante. Deixa eu falar de algumas visões equivocadas que a gente tem sobre o reino de Deus, que indica que falta um pouquinho de clareza. Por exemplo, será que esse entendimento que nós temos do reino hoje, ele nos motiva a fazer tudo pelo reino? Ou é um entendimento conforme aquela criança que não sabe o que vai ganhar, que não tem uma visão clara do presente, e aí ela vai perdendo aos poucos a sua motivação? No senso comum, reino de Deus tem algumas conotações. Estou falando de senso comum. Senso comum não é você, não sou eu, é o senso comum. É a média do entendimento das pessoas, né? No senso comum, o reino de Deus é céu. É o céu, por exemplo. É um lugar que nós vamos viver no porvir, chamado céu. Então a gente pensa em reino de Deus, a gente já pensa nesse lugar. A gente não sabe exatamente aonde está, como ele é, né? Mas a gente qualifica aquilo como reino. Também a gente tem, às vezes, a percepção de que reino de Deus é um reino futuro que vai se estabelecer na terra com o retorno de Cristo e que durará 1000 anos, né? Isso está dentro das escatologias que a gente corre no nosso meio, né? Esse reino, ele é futuro. Talvez ele tenha iniciado, mas na verdade ele só vai acontecer daqui a um tempo. Então eu não sei exatamente quando. Eu não sei se eu estarei vivo, eu não sei se eu vou participar desse reino, eu não sei que lugar que eu vou ter nisso tudo. E algumas pessoas também têm o entendimento de que reino de Deus é um governo soberano de Deus, já aqui e agora, que subjuga todos os seus inimigos, que coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, é um reino que eu gostaria que estivesse aqui agora, e estou talvez até trabalhando para que ele aconteça, mas é um reino assim, de certa forma, opressor, porque eu gostaria que fosse uma teocracia, que Deus governasse todas as pessoas e que ninguém fizesse nada errado, porque Deus está governando, e que se a pessoa fizesse algo errado, ela deveria ser punida por aquilo. Veja, ainda que no reino de Deus bíblico, que a Bíblia nos revela, existam aspectos futuros, aspectos de soberania, o reino de Deus é um negócio mais amplo, é bem mais amplo. E veja bem, se você se apegar muito a essa coisa do futuro, essa coisa só da soberania, talvez isso possa não te motivar muito, né? Você talvez não vai se sentir muito motivado a fazer tudo pelo reino. É como, voltando àquele exemplo da criança que vai mal na escola, é como se o pai dissesse assim: filho, se você estudar, se esforçar, né, passar de ano, tirar boas notas, eu vou te dar uma bicicleta elétrica da Caloi, que lançou agora, né? A nova mobilete. Já viram a nova mobilete, gente? Que maravilha, né? Elétrica, não tem mais aquele barulho de pipoqueira, né? Maravilha! E a criança já abre os olhos, né? Fala, puxa vida, uma bicicleta elétrica, né? Uma mobilete. E o pai diz assim: quando você completar 50 anos de idade. Como assim? Se você passar de ano, quando você completar 50 anos, eu te dou uma mobilete. Motiva, irmãos? Não motiva, está muito longe.
jogou lá para um futuro distante. Então a gente não vai se motivar com um reino que a gente não está vendo, que a gente não está percebendo, que a gente não está experimentando. Agora, como é que é o reino de Cristo? Para a gente entrar aqui na definição do reino, né? Eu queria que você olhasse comigo um texto de Lucas, capítulo 7, versos 16 a 23. Você conhece mais ou menos o contexto ali. Diz que as notícias daquilo que Jesus fazia se espalharam por toda a região, Judéia, regiões circunvizinhas. E os discípulos de João Batista, então, contaram para ele tudo o que estava acontecendo, tudo o que Jesus estava fazendo. E ali no verso 19, então, diz que João enviou 2 desses discípulos a Jesus para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus, então, dirigindo-se àqueles homens que estavam ali naquele momento da pergunta, ou melhor dizendo, os discípulos, né, dirigindo-se a Jesus, fizeram a pergunta, tá? João falou, vai lá, faz essa pergunta, eles foram lá e fizeram a pergunta. E naquele momento, então, diante daquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquela pergunta, diz que Jesus, verso 21, curou muitos dos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então respondeu aos mensageiros do João: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Interessante esse texto, irmãos. A pergunta de João, ela não sai do nada. Ela não procede de uma dúvida, como alguns dizem. João estava em crise, João estava numa dúvida cruel. Será que esse é o Messias? Será que não é o Messias, né? Não, ela não procede de uma crise. Ela procede de um entendimento distorcido do que é o reino de Deus. Eu não culparia João por causa disso. É preciso a gente entender um pouquinho os antecedentes agora do contexto de João. Na mente de um judeu daquele período, daquele momento, reino é a glória do passado sendo resgatada. Que glória? Especificamente uma glória: o reino de Davi. O reino de Davi que aconteceu 1000 anos antes daquele momento. Essa é a glória do passado que precisa ser resgatada. É aquele modelo, é aquele sistema que nós precisamos vivenciar novamente. Por que Davi? Porque Davi foi um cara fantástico, irmãos. Apesar dos defeitos de Davi, que a gente conhece, né, na Bíblia, foi um cara fantástico. Ele conquistou Jerusalém, Jerusalém já estava lá 2000 anos antes dele, né? Ele conquistou Jerusalém, ele ampliou os territórios de Israel, ele estabeleceu o culto ao Senhor, ele preparou o terreno para a construção do templo, não foi ele que fez, foi o filho, mas de qualquer forma ele já havia preparado. Depois de Davi você tem reis bons e reis maus, mas o que você tem é uma linha decadente. Tem gente boa, tem gente ruim, mas o que você tem depois de Davi é uma montanha, é um tobogã. Gente boa, gente ruim, só que sempre para baixo. Davi é o cara, Davi é o grande cara. E aí acontece o seguinte, nós estamos falando de Davi 1000 anos antes daquele momento em que Jesus está ministrando. Só que 722 anos antes, aquele reino que já estava, de certa forma, numa decadência, já havia se partido em 2, aquele reino é conquistado por povos estrangeiros, primeiramente, e seguidamente, né? Começando com a Síria, depois Babilônia, depois Pérsia, depois o Alexandre o Grande, depois os Seleucidas, depois os romanos. Sai um conquistador e entra outro no vácuo, porque o poder nunca fica vazio, né? O poder, ele não tem vácuo, sempre alguém entra. Então saía um povo, entrava outro, e o Israelzinho, onde que o Israelzinho estava? Debaixo daquele domínio, seguidamente. Um povo atrás do outro por 722 anos, pelo menos. Um outro grupo lá, um pouquinho menos, né? Mas, de qualquer forma, aquilo é um marco histórico de que nós somos agora escravos de alguém, sempre submissos a alguém. Cadê aquela glória do passado? Cadê aquela glória de Davi? Quando nós éramos um grande reino, quando nós éramos referência do mundo, quando os povos vizinhos vinham até nós para pedir a bênção. Cadê essa glória? Foi-se.
E ao longo desses séculos, irmãos, a gente tem que entender o sentimento nacional, o sentimento do povo judeu. Eles sempre desejaram um novo Davi, um novo Messias, um novo ungido, porque Davi é o ungido. Lembre-se que Samuel ungiu Davi, ele é o Messias, Mashaia. E eles estão esperando esse novo Messias. E eles acreditavam, Deus vai levantar a qualquer momento esse cara. A qualquer momento vai aparecer um que vai nos libertar dos dominadores, que vai devolver a glória de Israel. Ah, mas vocês são um povo pequenininho, como é que vocês vão ser libertos dos dominadores, dos romanos, por exemplo? Não, não tem problema. Isso aí não era problema para a consciência judaica. Na consciência judaica, quando você volta lá nos primórdios, eles têm histórias. Eles têm uma memória de que um homem vencia um exército, de que um pequeno grupo de homens de 318 vencia milhares de inimigos, de que Deus matava milhares de pessoas num acampamento em uma única noite. Então isso não é problema para eles. Eles dizem, não, a hora que Deus quiser levantar o Messias, a gente desbarata esses romanos, a gente faz esse povo correr daqui para longe, a gente acaba com eles, mas tem que ter Messias, e ter esse homem, esse líder. E aí não faltaram candidatos. Você teve Judas Macabeus, né, João? Estava lá estudando, né? Você teve um cara chamado Teudas, um cara chamado Simão de Pérea, um cara chamado Atronges, um cara nos dias de Jesus chamado Judas Galileu. Todos se levantavam dizendo, eu sou o escolhido, nós vamos agora libertar Israel. E Jesus também é um desses, né? Porque as pessoas começam a entender que Jesus é esse camarada, pelo menos o seu círculo mais próximo. Quase todas as visões nos evangelhos, irmãos, sobre o reino de Deus, estão alinhadas com essa expectativa do reino davídico que vai voltar. É uma visão política, é uma visão de nação, de um governo, de um homem soberano sob a direção de Deus. Quase todas as visões, uma ou outra que não se encaixa nisso. Mas eu afirmo sem medo de errar, que quase todas as visões do Novo Testamento de reino de Deus são políticas. Os próprios discípulos de Jesus não tinham outro entendimento, era o entendimento deles também. Veja que quando Jesus ressuscita, está lá em Atos capítulo 1, verso 7, quando Jesus ressuscita e eles têm um encontro com ele, a primeira pergunta é, eles não perguntaram assim, como é que é esse negócio de ressuscitar? Como é que você pode morrer e ressuscitar? Não, a primeira pergunta era, vai ser agora que você vai restaurar o reino a Israel? Porque os caras falaram, ué, o homem morreu e ressuscitou, ele tem que ser o cara, ele tem que ser esse Messias. Então é agora que você restaura o reino de Israel? E Jesus diz, não compete a vocês saber de tempos e datas, né? Isso aí está sob o domínio de Deus somente. Então, irmãos, em meio a tantas tentativas frustradas, e o João conhecia a história também dos camaradas que se levantaram e que não deram em nada. Em meio a tantas tentativas frustradas e ainda pensando num reino muito humano, muito assim, político, o João não tem outra pergunta para fazer para Jesus. A única pergunta que ele tem é você ou tem que esperar outro? Olha só. Claro que isso oculta uma percepção. Eu achava que era você, mas agora estou achando que tem que esperar outro. Por quê? Porque quando Jesus começa o seu ministério, ele não começa o seu ministério destruindo o inimigo, conquistando o reino, desbaratando os invasores, não. Ele começa o seu ministério curando pessoas, dando vista aos cegos, pregando as boas novas do reino, ou seja, totalmente avesso àquilo que as pessoas esperavam. Totalmente contrário ao modelo davídico, e é por isso então que João faz essa pergunta. É você ou tem que esperar outro? E a resposta de Jesus, irmãos, é mais esclarecedora. A resposta de Jesus é, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Em suma, o que Jesus está dizendo é o seguinte, volta, fala para o João o seguinte, João, o reino que você espera já chegou. Só que ele não chegou do jeito que você pensa. Ele não chegou da forma que você gostaria, talvez. Ele não veio naquele formato que há 700 anos vocês esperam. Mas ele veio. Ele está no nosso meio.
Mais à frente, inclusive, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20, ele vai dizer para os fariseus: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque ele está dentro de vocês. Não é o reino que vocês têm expectativa, mas ele veio. Ele não vem com essa aparência que vocês imaginam, mas ele veio. E ele está inclusive dentro de vocês. Irmãos, essa falta de compreensão do reino é o que nos desmotiva. É o que nos faz não investir, não trabalhar. A visão do céu somente, ou a visão de um reino futuro, ou a visão de um reino soberano que pisa os seus inimigos, ela não nos motiva. Como talvez não motivou muita gente ali, o reino que Jesus mostra, o reino que Jesus revela, talvez não motivou, mas não é isso que eu estou esperando. Pouco me importa se o cara era cego e está enxergando, pouco me importa se o cara era aleijado e está andando. Eu queria era me libertar dessa opressão desse povo maldito. E isso Jesus não está fazendo. Então a gente chega num ponto em que muita gente hoje acredita num Reich gospel, um reino gospel. A gente quer governos evangélicos, a gente quer políticos evangélicos, porque a gente acha que se a gente tiver isso, nós vamos estar por cima, nós vamos vencer os nossos inimigos. A gente quer que os inimigos, na verdade, sejam subjugados pela força, pela lei. A gente quer calar os nossos inimigos, essa é a verdade. A gente quer que Deus imponha a sua suprema autoridade, e normalmente através da igreja, através dos seus representantes, né? Como se fosse um califado. Um califado, você sabe, é um governo religioso, islâmico, onde o califa tem poder pleno sobre toda a esfera religiosa, toda a esfera civil de um lugar. E a gente gostaria que fosse isso. Mas Jesus está dizendo, não é isso que eu estou trazendo. Não é esse o reino que eu estou implantando. Graças a Deus, irmãos, porque essa visão que eu estou falando do Reich Gospel, isso não me atrai, isso não me motiva. Pelo contrário, isso me causa assim repulsa muitas vezes. Repulsa. Tá certo, o reino de Deus tem aspectos futuristas? Tem, claro. Ele tem aspectos do governo soberano de Deus? Tem, obviamente, senão não chamaria reino de Deus, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte: esse reino de Jesus, ele tem uma conotação mais ampla e ele já é chegado. Posso ouvir um amém? O reino de Deus é chegado. Há uma expressão que a gente usa na teologia, que o reino é chegado e ainda não. O que isso significa? Significa que ele já começou, mas na sua plenitude ele ainda não se concretizou. Por isso, já e ainda não. Já está no nosso meio. Agora, como consumação, como plenitude, nós estamos aguardando. Claro, é uma história que tem que percorrer. Então, o reino de Jesus, uma coisa tem que ficar clara para a gente: o reino de Jesus não é deste mundo. Ele não é deste mundo. Os reinos humanos, se você perceber, ele tem três coisinhas. Ele tem hierarquia, ele tem território, e ele tem inimigos. Já notou isso? Que todos os reinos humanos, desde o princípio do mundo, ele tem hierarquia, é um cara que manda, aí tem as suas instâncias de poder, ele tem território, algo geográfico, bem delimitado, ele tem inimigos. Todo reino humano é assim, gente. Nós estamos vendo agora essa situação da Rússia, da Ucrânia, e ali é um reino deste mundo. Você tem uma hierarquia, Putin acima de tudo. Você tem um território que já é grande, mas ele quer abarcar outro. E você tem inimigos, que são todos aqueles que se opõem ao seu projeto de poder, o Ocidente. Inclusive, irmãos, a gente tem que orar muito não só pela situação da Rússia, da Ucrânia, mas pelo nosso mundo. Porque este momento que nós estamos vivendo é um divisor de águas para a humanidade. O mundo não será mais o mesmo depois dessa invasão. Nós estaremos divididos em dois blocos novamente.
um oriental, um ocidental, um que rejeita a visão de mundo do outro. Isso vai afetar a nossa economia. Nós vamos pagar mais caro pelas coisas daqui para frente. Nós vamos ter escassez de coisas daqui para frente. Porque aquele belo mundo globalizado, onde todo mundo negociava e fazia trocas, agora foi dividido ideologicamente de maneira irreversível. Para que seja reversível, tem que morrer toda essa turma que está aí no poder e entrar gente que pensa diferente. Mas por hora, nosso mundo mudou. Ele não é mais o mesmo de fim de fevereiro para cá. A gente tem que atentar e orar por isso. O reino de Cristo é bem diferente, gente. Ele não tem território. Tem algum território do reino de Cristo? Você conhece algum? Vaticano? Não tem nenhum território o reino de Cristo. O reino de Cristo tem hierarquia? Não, ele só tem um cabeça, que é ele mesmo. E abaixo dele não adianta, eu sei que o pessoal gostaria que abaixo de Cristo tivesse o subcristo, né? Depois o arcanjo, depois o apóstolo, e aí vai, né? Mas não tem. Não tem, porque os caras que andaram com Jesus, que teoricamente seriam as maiores autoridades para a igreja, Jesus falou para eles assim: vocês são servos. E depois que vocês fizeram tudo que vocês fizerem, vocês digam assim: eu sou um servo inútil. Que maravilha, irmãos. Eu gostaria tanto de chegar para uma pessoa dessa que se acha tanta coisa e falar: olá, servo inútil, como é que você está? Mas acho que a pessoa não vai aceitar, porque se você não usar o título para ela, ela já fica irritada. Me lembro uma vez que eu chamei o cara pelo nome, ele disse assim: bispo fulano. Falei: então tá bom, né? Mas não tem hierarquia, irmãos, é só um cabeça. O resto é corpo. Não tem segundo escalão, terceiro escalão. Esquece isso aí. E o reino de Deus, o reino de Cristo, não tem inimigos. Ah, mas aí peraí, aí já é heresia. Aí chama o pastor Israel que o cara está trazendo herege para pregar aqui na igreja. Não, o reino de Deus não tem inimigos, irmãos. O reino de Deus tem opositores. Gente que faz oposição. Inimigo ele não tem, não. Os inimigos já foram resolvidos lá na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Os piores inimigos, inclusive, que é o demônio, foi resolvido lá na cruz do Calvário. O reino de Deus não tem inimigos. Porque mesmo alguém que faz grande oposição ao reino de Deus, ele pode se tornar amigo do reino, quando o Espírito entra na sua vida. Para Jesus não tem essa, por enquanto, né? Você está aqui no inferno, você está aqui no céu. Você é do meu e você é do outro. Não. Todos potencialmente são amigos de Jesus. Todos potencialmente podem se voltar para Jesus. Logo, ele não tem inimigos declarados. Mas ele tem oposição, porque tem gente que não gosta de Jesus, tem gente que não gosta dos seus valores, tem gente que não gosta da sua igreja e por aí vai. E a mesma coisa acontece com a gente, né? Então eu gosto de relacionar o reino de Deus com a gravidade. Falta 44 segundos aqui para acabar, irmão, mas eu prometo que não vou cumprir. Então, eu gosto de colocar assim o reino de Deus conforme a gravidade. O que é a gravidade? Olha que coisa interessante. A gravidade está em todos os lugares, não está? Está aqui, você vai para os Estados Unidos, está igual. Você vai para o fundo do oceano, está igual. Você vai para o alto da montanha, está igual. Está em todo lugar. É interessante essa uniformidade da gravidade. Ela trata todos igualmente. Não adianta você ser magrinho e falar assim: eu sou magrinho, então quando eu caio, eu machuco menos do que o irmão gordinho. Você machuca igual. O irmão gordinho ainda tem uma vantagem, que ele tem um acolchoado, né? Que aí segura. Mas o irmão magrinho cai e quebra o osso, quebra o quadril, entendeu? Ela trata todos igualmente. Não tem, irmãos. Tudo aqui está sob efeito da gravidade. Esse negócio está colado aqui. Além da gravidade, está colado. Tudo, a gente não escapa. E a gravidade pode ser resistida, mas não pode ser anulada. Se alguma coisa está parada em algum lugar, é porque ela está resistindo à gravidade. Olha que interessante, né? Está sob efeito da gravidade. Está sendo resistida por causa de um acessório, mas não foi anulada. Um avião está voando, ele está sob a força da impulsão dele, mas a gravidade está puxando ele para baixo o tempo todo. O reino de Cristo é assim, irmãos.
Não tem território, está em todo lugar. O reino de Cristo trata todos igualmente. Não tem hierarquia, esse é mais bonito, esse é mais legalzinho, esse é mais abençoado, esse é ungidão. Não, todo mundo é igual. O reino de Deus pode ser resistido, mas ninguém anula o reino de Deus. Posso ouvir um glória? Se eu fosse pentecostal aqui, já ia dar um pulo e um giro, porque ninguém pode anular o reino de Deus, irmãos. Eu não gosto do reino, eu não gosto de Jesus, eu não gosto da igreja, eu não gosto dos valores, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto. O problema é seu, meu querido. Eles estão aí e não serão anulados. Você pode resistir o resto da sua vida, mas eles não serão anulados, porque o reino já chegou. Ele já chegou, ele já está implantado no nosso meio. O território dele é a totalidade de tudo que existe. A única hierarquia dele é Deus acima de tudo. E os opositores, apesar de existirem, não têm poder de destruí-lo. Às vezes encontro o crente assim: ai meu Deus, porque vão destruir a igreja? Ô queridão, esquece. A igreja já passou por perseguições muito mais cruéis do que ela passa hoje. Ela continua aí. A igreja sobreviveu em países ultra fechados. Ela continua lá. O reino de Deus não veio para perder, queridos. Ele não veio para ser desfeito. Porque ele não vem de forma visível. Ele vem de uma maneira que ninguém pode contê-lo. Foi isso que Jesus ensinou em Lucas capítulo 11, verso 20 a 22. Ele diz assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. O que Cristo está falando com esse ensinamento? Ele está dizendo: meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Se eu venho a vocês, enfrento a morte, enfrento a doença, expulso os demônios, o reino chegou. Tudo aquilo que vocês acham que existe de pior, eu já subjuguei. Romanos, assírios, persas, isso é gente, são pessoas que vêm e vão. Eu estou subjugando poderes superiores, eu estou subjugando a morte, a doença e os espíritos malignos. Então ele disse: se alguém chega e subjuga o valente, ele é dono das suas posses. Se eu entrei nesse mundo e subjuguei essas coisas, eu sou dono desse mundo, o príncipe das trevas já está julgado. Esse é o reino de Cristo, irmãos. A gente não tem medo de capeta, não, a gente não tem. Ai meu Deus, eu tenho medo do capeta. Você precisa entender o que Cristo fez, querido. Ele amarrou o valente. A gente agora vive num reino que invadiu essa história, que nos imbuiu de poder, de autoridade, para poder, de maneiras visíveis e invisíveis, curar, libertar, questionar, bater de frente com o reino das trevas e construir o reino de Deus. Esse é eu e você, cidadãos do reino. Nós somos assim, do mais fraco, do mais simples. Nós somos assim, revestidos do Espírito de vida, que transmite vida, que não pode ser resistido por força alguma, queridos. Não é isso que a gente tem visto, queridos. Olha, o cidadão do reino, ele é livre. Ele vive lá na Coreia do Norte, uma opressão desgramada. Ele é livre. Ele é livre, sabia? Ele vive lá na China, vigiado, 24 horas por dia. Aqui dentro ele é livre. Porque ele não tem medo de quem mata o corpo e não pode matar o espírito. Ele é livre, completamente livre. Ele respeita a autoridade, a gente respeita o prefeito, o governador, o presidente, mas eu só tenho um Senhor na minha vida. O dia que o prefeito, o governador, o presidente falar que eu tenho que fazer algo contrário à vontade do meu Senhor, eles não são nada. Não estou pregando anarquia aqui não, estou dizendo que a gente respeita a autoridade, mas Senhor eu só tenho um, porque eu sou cidadão do reino.
Eu não tenho autoridade para subjugar ninguém. Eu não posso tratar você mal, meu irmão. Não posso tratar você mal, irmã. Porque o reino não me deu autoridade para ser superior a você. O reino me disse: todos vocês são servos de um só Senhor. Para de se achar. Para de achar que você é qualquer coisa melhor do que os outros. No reino todos são humildes. É isso que a gente tem visto, queridos. O cidadão do reino, ele sofre oposição. Eu sei que você tem opositores, eu tenho. Tem gente que não gosta de mim. Eu acho estranho não gostar de mim, sabe? Mas tem pessoas que não gostam, sabe? Sei lá. Mas eu não tenho inimigos. Você fala: você tem um inimigo? Não tenho. Mas não tenho, irmão. Não consigo pensar na minha vida cristã que eu tenha um inimigo, que eu odeie, que eu fique pensando nele, que eu fique assim tramando como é que eu vou me livrar dele. Eu não tenho. Eu tenho oposição, mas eu não odeio ninguém, eu não tenho ranço por ninguém, eu não tenho mágoa por ninguém. Inclusive todos aqueles que me causaram mágoa, ranço, dores, eles foram perdoados quando eu fui perdoado. Amém? Não tenho inimigos. Eu estou aqui manifestando os sinais do reino, os valores do reino, independentemente se eu estou vendo ele se consumar ou não na minha vida, na minha existência, mas eu estou insistindo que vale a pena viver os valores do reino, que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser honesto, que vale a pena seguir aquilo que Deus me prescreve na sua palavra. Estou tentando viver esses valores do reino, não tenho problema nenhum. Não é porque eu não estou vendo, não é porque está convulsionando o mundo que eu falo: agora lascou tudo, cada um por si, Deus por todos, né? Não, continuo vivendo os valores do reino. Então esse reino dá alegria de servir. Esse reino a gente se motiva, esse reino a gente investe, esse reino a gente faz sacrifício, esse reino você dá tudo por ele. Porque é um reino que foi inaugurado há 20 séculos e não acaba. Não diminui, não se apaga, pelo contrário, ele floresce cada vez mais. Esse reino inclusive tornou esse mundo um lugar menos hostil, irmãos. Você acha que está hostil hoje? Volta 500 anos na história, quando as pessoas eram queimadas vivas porque pensavam diferente. Volta 1000 anos na história, quando havia barbáries. Volta 2000 anos na história, quando cristãos eram empalados vivos e queimados para iluminar jardins. Não, esse reino tornou o mundo melhor já. Porque os valores desse reino foram dizendo para o ser humano: você tem limites, você não pode fazer isso com o seu semelhante. Essa máxima de Cristo, amem ao próximo como a ti mesmo, mudou o mundo, queridos. Mudou completamente a forma como a humanidade se vê, ainda que ela não consiga cumprir isso plenamente. Ainda que muitas pessoas estão devendo, mas ela mudou. É um reino que resgatou o sentido de humanidade em meio a um mundo bárbaro, a um mundo sem limites, sem leis, sem parâmetros. É um reino que de certa forma colocou limites à maldade humana. É um reino no qual os cidadãos estão investidos de autoridade sobre os poderes das trevas, não só sobre as questões cotidianas, materiais, mas também sobre o poder das trevas. É um reino que se constrói dia a dia, queridos, com pequenos atos de amor, de bondade, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio. A gente não precisa fazer grandes coisas pelo reino. Poxa, eu queria ser um Billy Graham do reino, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Viva a sua vida com honestidade, com amor ao próximo, com bondade, e você vai estar fazendo bastante coisa já, sabe? E se Deus quiser te usar como Billy Graham, amém, que Ele use. Mas se você fizer esse mínimo exigido, ser igual a Jesus, tratar as pessoas como Jesus trataria, você já vai estar fazendo assim uma grande contribuição para o reino de Deus e para o mundo. É um reino que invadiu essa história, irmãos, não terá fim. É um reino que vale a pena, chamar o pessoal aqui, vale a pena os seus esforços, vale a pena a sua oferta, vale a pena o seu investimento no reino, vale a pena o seu amor, o seu cuidado, a sua ligação para uma pessoa que está sofrendo, que está desanimada, a sua visita. Vale a pena qualquer coisa que você fizer, mesmo que seja pequena, vale a pena. Mas pense também naquilo que é grandioso. Às vezes Deus está pedindo de você algo, um passinho a mais.
uma esticadinha a mais, um sacrifício a mais. Tente ouvir o que o Senhor está dizendo. Vale a pena também cumprir aquilo, vale a pena fazer aquilo também. Acho que a gente não pode é ficar como passageiros do reino, né? Tem uma diferença entre cidadão do reino e passageiro do reino. O passageiro, ele está lá vendo o que acontece, né? As coisas estão passando, as pessoas estão fazendo, trabalhando, investindo no reino, construindo o reino, e ele está assim, observando. Olha que legal, que bonito. É bonito o reino de Deus, né, gente? É bonito e é bonito. Não seja passageiro do reino, seja cidadão do reino. Ativo, construtivo, proativo, porque vale a pena. Esse reino aqui vale a pena, irmãos. Esse reino aqui vale até a morte. Muitos entenderam isso e não se importaram. Esse reino valia a própria vida. Vamos ficar em pé. Eu queria cantar esse corinho porque ele fala do que acontece quando o reino está entre nós. Talvez você esteja precisando se lembrar dessa verdade. Como Jesus disse, vai e diga para João: os cegos veem, os aleijados ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Lembre-se disso. Você já está vivendo essa dimensão do reino de Deus na sua vida. O Espírito de Deus está aqui. Cante, igreja. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. O Espírito que é a segurança de que o reino está entre nós, a garantia, o selo. Sim, Deus, ministrando sua graça e amor. O que acontece quando Ele está no nosso meio? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, cura nossas almas, Senhor. os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Teu reino está aqui, Senhor. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Louvado seja, Senhor. Glorificado é o Teu nome, Senhor Jesus. O reino invadiu a nossa história, o reino invadiu a história desse mundo. Nada pode pará-lo, nada pode suplantá-lo, nada pode apagá-lo, Senhor. Porque o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne, e o Senhor está aqui como garantia do reino, como selo. Oh Deus, nós seremos resgatados um dia para uma situação gloriosa, Pai, a consumação do Seu reino, mas nós já estamos vivendo. O Senhor já nos deu autoridade, o Senhor já nos deu vida, Senhor, o Senhor já nos deu perdão. Tantas coisas, ó Pai, que o Senhor nos deu, a comunhão com o Senhor, Pai. A
comunhão com o Teu Espírito, nós podemos adentrar o Santo dos Santos, Senhor. Deus, nunca na história, Senhor, as pessoas comuns, simples, puderam entrar ao Santo dos Santos, mas o Teu reino abriu, inaugurou esse processo. Pai, eu quero contemplar, Aleluia, Senhor. Tua glória e majestade. Quero, Pai, eu quero Te adorar. Espírito em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me A sala do trono, Adore ao Senhor, irmão, em espírito e pelo verdade. novo e vivo O Senhor inaugurou um novo e vivo caminho que nos deu acesso ao Pai, pelo sangue da nova aliança. Eterno sumo sacerdote deste reino. Eterno sumo sacerdote. Leva-me, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono Para Te adorar, Deus. pra Te adorar, Senhor. Leva-me. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Aplauda, Senhor. Oh, Deus, glórias ao Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus abençoe a sua vida, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo para a sua vida. Cidadão do reino.